Iniciar hoje, dia 6 de novembro de 2020, sexta-feira, às 17 horas, o estudo do livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. E nós estamos concluindo hoje o capítulo número 5, que tem por nome Recebendo Assistência. E nós já estamos lá, quase na parte final do livro, né? Então, nós vamos aqui iniciarmos fazendo essa leitura, mas antes eu vou aqui abrir o ecrã. Vamos abrir o ecrã aqui. Deixa eu ver. Tá aqui. Ele já estava até aberto. Deixa eu fechar, tem uma página aqui aberta. Vamos lá. Eu vou ler aqui o trecho do livro, que diz assim. Tem um negocinho aqui aberto que eu vou fechar, para que ele saia um nomezinho que ficou lá em cima. Diz assim: em seguida, aplicou-me passes magnéticos, atenciosamente, fazendo os curativos na zona intestinal. Esclareceu. Não observo o tratamento especializado na zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor. Toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar, é próprio a cada espírito. E ele coloca aqui uma questão de toda medicina honesta, é serviço de amor, atividade de socorro justo. Quando ele fala isso, toda medicina honesta, infelizmente nós não podemos esquecer que alguns companheiros, alguns médicos companheiros, né, não são todos, graças a Deus, é exceção, muitas vezes se preocupa mais com o ganho pessoal do que com o cuidado com o paciente, né? Nós, às vezes, hoje, de vez em a gente vê nos jornais, né? Na televisão, trazendo fatos de companheiros médicos que simplesmente não usam, né, do seu conhecimento visando verdadeiramente auxiliar aquele que necessita, e sim angariar mais recursos, ganhar dinheiro, podemos dizer assim, né? Então a gente vê muito isso, a gente chega até a perceber, ver quando alguns companheiros até desencarnam, porque às vezes algum médico faz procedimentos gravíssimos na própria casa, né? Nas suas coberturas. Então, e as pessoas também irresponsáveis, sabendo que certos tratamentos não podem ser feitos numa residência, porque se ela tiver algum problema e precisar de algum socorro médico, como é que vai fazer? Até que chegue ao hospital, já morreu. Então, tem aquele que não exerce com amor a sua profissão, e tem aquele irresponsável também que não se preocupa com a própria saúde. Aqui, no caso, ele está falando da área médica, mas nós sabemos que profissionais que não respeitam a sua profissão têm várias áreas. Na área da educação, na área da medicina, na área do comércio, na área da economia, na área da engenharia. Em todos os lugares sempre existe aquele nosso irmão que não respeita a sua atividade. Mas a gente acredita que isso seja a exceção, porque a grande maioria realmente abraça a sua tarefa, a sua profissão com muito amor. Então ele diz aqui,
Pois bem, note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito, quer dizer, é próprio de cada espírito. Então, nós vamos fazer aqui algumas reflexões. No passe magnético, que é o passe aplicado na casa espírita, a transfusão energética, quer dizer, a transfusão de energia, ocorre entre o corpo espiritual do emissor, que é do médium passista, e o corpo espiritual do receptor, daquele que vai receber o passe. Então, há uma transfusão energética entre o perispírito daquele que aplica o passe, do médium da fluidoterapia, e aquele que está para receber o passe. No caso de encarnados, as mudanças perispirituais se refletem no corpo físico, através dos centros de força. Então, a pessoa vai receber o passe, o médium transmitindo a sua energia através do seu perispírito, essa energia vai atuar no perispírito daquele que está recebendo o passe, e as benesses, né, vão acabar se refletindo no corpo físico daquele que está recebendo o passe. Agora, essa energia passa do perispírito do médium para o perispírito da pessoa que vai receber o passe através dos centros de força. Nós sabemos que o nosso perispírito, ele é atravessado por inúmeros centros de força. E essa energia, ela passa através dos centros de força do médium para aquele que vai receber o passe, e através dos seus centros de força, vai se refletir no corpo físico. Deixa eu continuar aqui. Na Revista Espírita, de setembro de 1865, que tem o arquivo escrito como título Magnetização Espiritual, Kardec escreve o seguinte: o espírito não age de outro modo. Sua ação fluídica se transmite também de perispírito a perispírito e deixa o corpo material. Então, eu vou voltar aqui ele estava falando entre encarnados. Mas nesse outro slide, ele está falando da ação do espírito emitindo o fluido para o encarnado. Então, ele diz, o espírito não age de outro modo, não é diferente, como se fosse de encarnado para encarnado. Sua ação fluídica também se transmite de perispírito a perispírito e deixa o corpo material. Então, o espírito, ele está desencarnado. Ele emite a sua energia, que atravessa os centros de força de seu perispírito, vai atingir o perispírito do encarnado, atravessando os centros de força, e aí vai chegar aos plexos do corpo físico, trazendo benefício para a pessoa. Então, a ação é semelhante. É de perispírito a perispírito essa ação fluídica. Continuando aqui. Vamos voltar à leitura. Depois ele diz aqui, Lísias se dirige a André Luiz dizendo, meu irmão, será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina. Então, olha só, ele está dizendo que André Luiz vai melhorar bastante, vai ser um efetivo trabalhador. Mas a causa dos males dele
vai continuar junto com ele, até que ele se purifique, ele se desfaça dos germes de perversão da saúde divina. Quer dizer, os germes que contaminaram ele, abalando a sua saúde, que agregou ao seu corpo sutil, o seu perispírito, pelo descuido moral e pelo desejo de gozar, de desfrutar mais que os outros. A carne terrestre, da qual abusamos, é também o campo bendito em que conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Então ele fala que o nosso corpo, do qual muitas vezes nós abusamos da nossa saúde, é também o campo bendito, aonde vamos realizar proveitosos labores de cura. Então, ao mesmo tempo que a gente, pela nossa inconsequência moral, prejudica o nosso corpo, é também através do nosso corpo que vai se processar a nossa cura, quando nós permanecemos atentos ao dever justo. Então, nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: qual a diferença fundamental entre o tratamento e a cura para o espírito? Será que existe diferença entre tratamento e cura para o espírito? E aí nós poderíamos responder, né? Como usando o termo que Lísias trouxe aqui na obra, no livro. Toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo. Mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Portanto, o tratamento é a atuação de fora para dentro, enquanto a cura é de dentro para fora. Por que o tratamento é a atuação de fora para dentro? Porque nós vamos buscar esse tratamento nos ensinos que adquirimos, no próprio tratamento em si. Nós vamos aos médicos, tomamos os remédios, fazemos exames. Então, o tratamento é a atuação de fora para dentro. Agora, a cura real, ela vem de dentro do nosso coração, da nossa mente, de dentro para fora. Não adianta a pessoa buscar o tratamento se ela não se moralizar. Por quê? Porque toda a medicação que nós tomamos, também ela é formada, ela é constituída por fluidos, por energia. Quem tem um pouquinho de conhecimento sobre homeopatia sabe disso. Então, nós podemos, com a nossa conduta, com a nossa fé, facilitar a nossa cura. E também a ação dos remédios. Aquela pessoa que está tomando uma medicação, mas que fica assim, esse remédio não vai fazer resultado. Isso não serve para nada. Eu não sei por que o médico passou esse remédio. Ele não vai funcionar? Realmente não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque o nosso pensamento é energia. E se nós ficarmos ali envolvendo tudo isso e nos envolvendo nessa atmosfera negativa, realmente não vai funcionar. Mas se nós tivermos fé, como Jesus disse, né? Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiríamos verdadeiras transformações, coisas maravilhosas. O próprio Chico, ele tem uma passagem muito interessante que ele conta no livro de Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier.
Ele conta uma história. Ele não, o Ramiro Gama conta a história, né? Porque ele que vai estar narrando os fatos da vida do Chico Xavier. Que uma senhora procurou pelo Chico e ela tinha uma receita e precisava do remédio. Então ela foi até o Chico ver se o Chico poderia dar a ela o dinheiro, né, para ela comprar o remédio ou até mesmo comprar o remédio. Mas o Chico estava sem dinheiro nenhum, não tinha dinheiro nenhum. Então ele falou: minha irmã, eu não posso ajudá-la. Mas aí ele recebeu, parece que uma orientação do Dr. Bezerra de Menezes. E o que ele fez? Ele virou-se para ela e disse assim: você vai partir, rasgar essa receita em vários pedacinhos pequenos. E todo dia você vai tomar um copo com água com um pedacinho dessa receita. E ela fez isso. E sabe o que aconteceu? Ela ficou curada. A tua fé te salvou. Não foi o que Jesus disse para a mulher hemorroísta? A tua fé te salvou. Quantas pessoas, e nós temos, né? Eu me esqueci agora o nome dela, é uma companheira lá do Leon Denis, Luzia Matias. Luzia Matias, ela mesma falou várias vezes, não sou eu que estou dizendo, ela teve um câncer. E ela me disse, muitas vezes que ela teve no CIOI fazendo palestras, ela falou do que ela fez, e ela é médica, para buscar a cura do câncer dela. Ela mudou toda a conduta dela, o ritmo de vida, passou, na época ela não era tanto, mas passou a se dedicar muito mais às atividades espíritas, evangélicas. Ela disse que promoveu uma transformação na vida dela, se aproximou muito mais, já tem muitos anos, se aproximou muito mais de Jesus, fortaleceu a fé dela e alcançou a cura. Então, o tratamento é atuação de fora para dentro. Você precisa modificar algumas coisas na sua vida, mas a cura verdadeira, ela é de dentro para fora. Não é? Por isso que Jesus disse: não é o que entra na nossa boca que nos faz mal, mas é o que sai da nossa boca, porque vem do coração. Então a cura verdadeira é de dentro para fora. E no livro Entre a Terra e o Céu, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de André Luiz, no capítulo 21, nós vamos encontrar, parece que é Clarencio, o benfeitor, dizendo assim: um dia o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. Então é muito interessante essa afirmação de Clarencio. Um dia o homem ensinará ao homem, consoante, quer dizer, segundo os ensinamentos de Jesus, que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no nosso psiquismo, na nossa mente. Então, quase todas, a percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no nosso psiquismo. Orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente e não do corpo. Porque tem gente que diz assim, né? Eu preciso flagelar o corpo, porque a carne é fraca. Não tem essa frase que o pessoal diz? A carne é fraca? Não, a carne não é fraca. A carne é carne. Ela não tem sentimentos. Carne é carne. A dificuldade está no espírito. Então, tudo isso são vícios da mente, gerando perturbações e doenças
em seus instrumentos de expressão. Quais são os nossos instrumentos de expressão enquanto encarnados? É o nosso corpo de relação, é o nosso corpo físico. Então, a mente em desequilíbrio vai promover a perturbação em doenças em nossos instrumentos de expressão, em nosso corpo físico, porque é o nosso corpo de relação. Nós estamos aqui na Terra encarnados. Então, quem precisa ser tratado? Quem precisa ser reeducado? É a mente, é a nossa mente. E o próprio Pedro de Camargo, no livro, pega para mim, por favor, O Mestre na Educação, ele nos diz isso. Ele é esse aí na estante, ali, coluna do meio. Minha filha, coluna do meio. Isso. Ele diz isso aqui, se eu não me engano, no capítulo 7. Ele diz aqui, ó. Eu acho essa passagem maravilhosa. É o livro Mestre da Educação, de Pedro de Camargo, Vinícius, capítulo 7. Renovemos nossa mente. Nunca é muito ler esse parágrafo. É o último parágrafo desse capítulo 7. Ele diz assim: a obra de nossa redenção depende, em síntese, da reforma de nossos corações. Ou, na palavra de Paulo de Tarso, da renovação da nossa mente. Devemos, pois, cultivá-la, extirpando dela, da nossa mente, todas as formas de egoísmo, para dar lugar à frutificação das múltiplas modalidades do amor. Tudo mais que se pretenda fazer fora desse trabalho de autoeducação da mente não passa de um erro religioso e de uma superstição. Então, olha aqui, tudo que mais que nós, encarnados, ou mesmo os desencarnados, pretendam fazer fora desse trabalho de autoeducação da mente, porque isso aqui é um trabalho individual, não passa de um erro religioso e de uma superstição. A autoeducação é o caminho para a nossa saúde e nossa felicidade real. Então, sem autoeducação, não tem saúde, não tem felicidade, a felicidade verdadeira. E é o que o Clarence disse. O Clarence disse aqui: o orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. Então aí nós vemos como os grandes estudiosos da doutrina, os espíritos que realmente estão buscando se renovar, estão falando as mesmas coisas. E vamos prosseguir aqui. Ainda continuando, né, nesse item que nós estávamos estudando, nós poderíamos perguntar: será que o tratamento que André Luiz receberá aí em nosso lar irá curá-lo das suas enfermidades? Todo tratamento de cura, através de técnicas de doações magnéticas, irá atuar na harmonização molecular perispiritual. Então, toda vez que, ou no plano espiritual, ou aqui no plano físico, alguém vá receber a fluidoterapia, ele estará buscando a sua harmonização molecular perispiritual. Porque todo o tratamento de cura, né, envolvendo o passe, podemos dizer assim, irá atuar na harmonização molecular perispiritual, podendo gerar, deixa eu voltar aqui, podendo gerar o bem-estar ao espírito. Podendo gerar o bem-estar ao espírito. No entanto, a verdadeira cura, e eu fiz questão de sublinhar, só ocorrerá quando o espírito
se regenerar em seu psiquismo, quer dizer, em sua mente. Quando ele fizer o que o nosso querido irmão Pedro de Camargo disse, quando ele fizer o trabalho de autoeducação da mente, né? Diante das provas que a vida física lhe propuser. Então, a verdadeira cura. Você poderá, estando doente, com algum tipo de desequilíbrio, buscar a casa espírita, assistir uma palestra pública, receber o passe, poderá até buscar um atendimento fraterno na casa espírita, ser admitido no tratamento espiritual, ficar lá no tratamento 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você vai sentir um bem-estar, uma melhora, mas se nós não buscarmos efetivamente fazer o que Pedro de Camargo falou, autoeducação da mente, você só obterá um bem-estar temporário. E Jesus dizia isso quando ele atendia aqueles que tinham algum tipo de doença física, que tinham algum desequilíbrio espiritual. Ele sempre dizia: cuida-te, né? Busca mudar a sua conduta, porque caso contrário, poderá voltar a ficar doente. Não foi o que ele disse à mulher adúltera? Não foi o que ele disse àqueles rancenianos que ele curou? Todo esse tratamento poderá atenuar as nossas dificuldades, as nossas dores, né? Poderá atenuar. Mas se nós não realizarmos o movimento de buscar a verdadeira cura, que é aquela que vem de dentro para fora, por isso ela passa por essa reforma íntima, não vai ter cura definitiva. Vai ter uma coisa temporária. Daqui a pouco, o sujeito fica doente novamente. Né? Então, a verdadeira cura só ocorrerá quando o espírito se regenerar verdadeiramente em seu psiquismo, em sua mente, diante das provas que a vida física lhe propuser. Porque nós sabemos que a reencarnação é um processo de educação. E o planeta Terra é uma escola. Vamos continuar a leitura do nosso livro. Meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e na exaltação da sensibilidade chorei copiosamente, porque ele meditou sobre tudo isso que Lísias tinha falado para ele. Aí ele refletiu sobre a misericórdia do Senhor, que é a bondade divina, e ficou altamente sensibilizado. E aí ele chorou copiosamente. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou: quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo, disse Lísias. Desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméritas organizações, aquelas benfeitoras organizações microscópicas que são as células de carne na Terra. Olha só. Olha que coisa linda. Abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na Terra. Tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Por quê? Porque é a partir das células, as células formam os tecidos formam os órgãos formam os nossos sistemas. E ele está querendo dizer aqui que é
A doença se transforma numa alavanca para o espírito. Não é? Então ele diz aqui, sem elas, sem essas células que nos oferecem templo à retificação, porque quando o homem fica doente, o que ele faz? Ele começa a pensar, alguma coisa está errada. Eu preciso mudar meu modo de ser. Aí ele se aproxima do evangelho, ele procura a casa espírita, a igreja, ele começa a refletir, não é? A doença, ela proporciona isso na gente. Ela nos abala, ela mexe nas nossas estruturas. E ele diz aqui, sem elas que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Se não fosse a doença, o nosso trabalho de renovação espiritual seria muito mais demorado. Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um ósculo de amor, com um beijo fraterno, né? O ósculo com um beijo fraterno. Então, continuando aqui. Quando as lágrimas, repetindo a frase que ele trouxe, né? Quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Qual o significado dessa afirmação de Lísias? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que quando a dor nos atinge e culpamos a tudo e a todos, nos revoltamos contra um destino que julgamos injusto. Ah, Senhor, eu não mereço isso, eu não mereço essa doença, eu não mereço ter isso. O Senhor errou, isso é uma injustiça. Aí vem aquela frase horrorosa, né? Tanto bandido aí com uma saúde de ferro e eu, ou meu ente querido, que é uma pessoa de bem, doente. Como é que pode um negócio desse, né? Como é que pode isso acontecer? É uma injustiça, Senhor. Não é assim que a gente age, muitas vezes? Dificilmente a gente reconhece que nós estamos doentes por causa das nossas irresponsabilidades. Normalmente nós nos colocamos como vítimas, né? Aí ficamos mansinhos, encolhidos e pensamos muitas vezes, Senhor, tanta gente por aí que não vale nada, fazendo e acontecendo, morrendo, dormindo, né? A gente já diz isso, né? Chega aos 90 anos, fazendo tudo que não presta, com uma saúde de touro, e eu, um trabalhador da seara do Senhor, assim, cheio de problemas, cheio de dificuldades. E aí nós culpamos a tudo e a todos, menos a nós mesmos. E assim nos envolvemos em nossa própria teia de desequilíbrio. Mas, quando arrependidos, olha aí, quando arrependidos, assumimos a nossa responsabilidade. É o que o André está começando a fazer agora. Na certeza de estarmos colhendo o fruto amargo que nós mesmos semeamos. Então, quando arrependidos, porque até ficarmos arrependidos, demanda tempo. Até a gente começar a reconhecer que somos nós os culpados, leva algumas 3, 4 reencarnações aí, né? Aí assumimos a nossa responsabilidade, na certeza de estarmos colhendo o fruto amargo que nós mesmos semeamos. E essa frase, como ela nos incomoda, né? Na certeza de estarmos colhendo o fruto amargo que nós mesmos semeamos. É uma coisa muito difícil. Essa frase é dura. Ela, como disse a linha aqui, ela incomoda-se. Na certeza de estarmos colhendo o fruto amargo que nós mesmos semeamos. Incomoda. Abrimos assim, aí, arrependidos, abrimos assim
os canais psíquicos para receber ajuda e para reconstruir o nosso destino. Nesse momento que nos deparamos com a realidade, reconhecemos a nossa responsabilidade, verdadeiramente arrependidos, aí nós abrimos os nossos canais psíquicos. Aí sim, estamos aptos para receber ajuda e para reconstruir o nosso destino. Jesus somente curou verdadeiramente aquele que estava pronto para ser curado. Porque os outros, ele aliviou. Ele auxiliou a pessoa, mas ele advertiu. Cuidado, muda seu proceder. Caso contrário, poderás ficar doente novamente. Quando ele fazia isso, muitas vezes, ele sabia das possibilidades que a pessoa tinha de voltar a cair. Mas ele aliviava, dando à pessoa uma oportunidade de pensar, de refletir. Muitos não prestaram atenção na orientação do Senhor e voltaram a ficar doentes. Mas aqueles que realmente estavam prontos, esses ficaram verdadeiramente curados. Continuando aqui, por que Lísia diz que as células de carne na Terra oferecem templo à retificação? Porque os mecanismos da vida material auxiliam a corrigir desarmonias. Lembra que nós já falamos desses vincadas, daquelas calças antigas, né, que tinham vinco marcada, né? Porque os mecanismos da vida material auxiliam a corrigir desarmonias que estão marcadas, profundamente marcadas no perispírito. Desde que a mente produza os fluidos benfeitores que transitarão mutuamente entre o corpo e perispírito, fixando-lhes o novo padrão vibratório. Então vamos voltar aqui. Ele diz que as células de carne, né, vão oferecer templo à retificação, porque os mecanismos da vida material, as dificuldades que nós passamos aqui, não é? Os obstáculos que temos que enfrentar, as doenças, vão auxiliar a corrigir as desarmonias vincadas no perispírito. E para uma desarmonia ficar profundamente marcada no nosso perispírito, ela tem que estar presente ali durante muito tempo. É a prática daquela atitude viciosa que se repete por muitas e muitas reencarnações. E aí fica vincada no perispírito. E aí será necessário a dor, o sofrimento, a doença física para retirar essa marca do perispírito. Mas isso só vai acontecer desde que a nossa mente produza os fluidos benfeitores que transitarão mutuamente entre o corpo e o perispírito, fixando-lhes um novo padrão vibratório, né? Que tipo de fluidos benfeitores serão esses? Serão aqueles produzidos através do nosso esforço para nos melhorarmos, da reeducação mental. Então, essas energias boas, quando nós estamos trabalhando pela nossa reeducação moral, é que irão desfazer esses vincos, essas marcas. E essa energia vai transitar entre o corpo e o perispírito, fixando aí um novo padrão vibratório. E Allan Kardec, na Gênese, no capítulo 11, nós temos hoje dois tipos de Gênese, né? Nós temos a Gênese que foi revisada, é essa que eu possuo, da editora FEAL, e tem aquela outra da FEB, da LAC. Então, da revisada da editora FEAL, é o item 25 do capítulo 11. Na da FEB, é o item 26. Então, tem uma diferença aí. Então, Kardec diz o seguinte: à medida que progride moralmente,
o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se, purifica-se, né? Está progredindo, está evoluindo, estamos nos purificando, libertando-se da influência da matéria, libertando-se dos vícios. Sua vida, nesse momento, a partir daí, se espiritualiza. Suas faculdades e percepções se ampliam. Sua inteligência, né? Sua capacidade de perceber as coisas, tudo se amplia. Sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Entretanto, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, por negligência ou má vontade, ele pode retardar o seu avanço, né? Agora, nossa felicidade é proporcional ao nosso progresso. Agora, aí tem aquele detalhe. Como nós atuamos em virtude do nosso livre-arbítrio, nós temos uma coisa chamada autonomia. Dependendo da minha autonomia, do meu livre-arbítrio, por negligência ou má vontade, eu posso retardar esse progresso que irá acontecer se eu buscar a espiritualização, se eu buscar a purificação. Mas se eu não buscar, se eu fizer escolhas indevidas, eu vou retardar o meu progresso. Não vai acontecer, isso aí a gente tem que se tranquilizar, do espírito ficar eternamente na retaguarda. Isso não. Isso não vai acontecer. Ninguém vai ficar eternamente na retaguarda. Mas pode sim retardar o seu progresso. Conseguintemente, fazendo isso, retardando o seu progresso, ele prolonga a duração de suas reencarnações materiais. Porque ele vai precisar reencarnar mais vezes para se purificar. Que então se tornam uma punição para ele, uma dor para ele, um sacrifício para ele. Pois que, por falta sua, por sua própria irresponsabilidade, ele permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa várias e várias vezes. E também tem uma coisa, ele se distancia daqueles que ele ama, porque se esses progridem, eles seguem em frente. E ele vai ficando ali, né? Prolongando a sua transformação. E cada vez mais, com mais dores, mais sacrifícios, mais sofrimento. Portanto, depende do espírito abreviar a extensão do período das encarnações pelo trabalho de purificação executado sobre si mesmo. É o que André Luiz está começando a perceber. Lísias teve uma conversa profunda com ele e ele está percebendo o tempo que ele perdeu, as coisas erradas que ele fez e o que ele precisa agora fazer para progredir. E o Lísias disse para ele, olha, você vai ser um bom trabalhador, mas vai ainda carregar durante muito tempo essas dificuldades com você. Então você vai ter que trabalhar muito, promover uma transformação moral, se esforçar bastante, renunciar. E ele está percebendo isso. Ele está percebendo isso, né? Então, cabe a nós abreviar ou tornar mais longa os nossos períodos das nossas encarnações, pelo trabalho de purificação executado sobre si mesmo. Isso é um trabalho individual. Ninguém pode fazer por nós. E na Revista Espírita de maio de 1864, Kardec também traz um outro artigo. Essa Revista Espírita tem várias publicações interessantes. Ele diz assim, por efeito do desenvolvimento moral, alarga-se o círculo das ideias e da concepção, né? Das nossas percepções. Então, por efeito do desenvolvimento moral, alarga-se o círculo das ideias, das concepções, das realizações.
Por efeito da desmaterialização gradual do perispírito, quer dizer, da purificação, este se purifica dos elementos grosseiros, esse se livra dos elementos grosseiros, que lhe alteravam a delicadeza das percepções. Então a gente percebe aí que quanto mais, isso é uma informação interessante, quanto mais o nosso perispírito estiver contaminado, podemos dizer assim, de elementos, de fluidos grosseiros, menos percepções das coisas nós temos. A nossa capacidade de sentir o mundo é menor. Kardec traz essa informação para a gente, muito interessante. A pessoa não tem muita capacidade de sentir o que está acontecendo à sua volta. Porque o seu perispírito está contaminado por fluidos grosseiros, que vão lhe alterar a delicadeza das percepções. O que torna fácil compreender-se que a ampliação de todas as faculdades acompanha o progresso do espírito. Então, essa informação aqui, que se encontra na Revista Espírita de maio de 1864, é muito importante, né? Porque, como repetindo, o que torna fácil compreender-se que há ampliação de todas as faculdades acompanha o progresso do espírito. Então, a ampliação das nossas faculdades acontece porque o espírito progride, o perispírito fica mais limpo, não tem tantos fluidos grosseiros. E aí a nossa percepção aumenta. E aí nós temos uma ampliação das nossas faculdades. O grau da extensão, e ele continua dizendo, Kardec, o grau da extensão das faculdades do espírito é que, na encarnação, o torna mais ou menos apto a conceber as coisas espirituais. Então, quanto mais ampliada sejam as faculdades do espírito, porque o seu perispírito está mais livre desses espíritos, desses fluidos grosseiros, isso vai permitir ao espírito conceber melhor as coisas espirituais, porque os espíritos têm as suas faculdades ampliadas, o perispírito está purificado e nós poderemos nos aproximar melhor da espiritualidade superior. Então, muito interessante essa informação que Kardec trouxe para a gente. E, novamente, Revista Espírita, Kardec novamente nos traz outra informação. Durante a vida terrena, o ser corporal, o corpo físico, e o ser espiritual, o espírito e seu perispírito, estão confundidos e agem em acordo, né? Então, o ser corporal e o ser espiritual, né? Poderíamos dizer assim, quando eu falo ser corporal, é espírito, perispírito e corpo físico. É a trilogia, né? Então, durante a vida terrena, o ser corporal, o encarnado, o possuidor do corpo físico. E o ser espiritual, aquele que não tem mais corpo físico, que é o espírito e seu perispírito, estão confundidos e agem em acordo. A morte do corpo apenas os separa, não é? A morte do corpo apenas os separa. A ligação desses dois estados é tal e eles reagem um sobre o outro com tanta força que dia virá em que será reconhecido que o estudo da história natural do homem não poderia ser completo sem o estudo do envoltório perispiritual. Isto é, sem pôr um pé no domínio do mundo invisível. Porque essa ligação é tão forte, o homem que é formado de corpo, perispírito e espírito. Tudo isso está tão ligado, e uma coisa age sobre a outra de tal forma que, como estudar o homem, a história do homem,
olhando apenas para o ser encarnado, sem buscar entender esse espírito, né? Então, para que o estudo da história do homem seja perfeito, nós precisamos estudar o homem nesse aspecto completo: espírito, perispírito, corpo físico, né? Sem isso, nós ficamos à deriva. E já encerrando, né, nós poderíamos ver aqui na Revista Espírita, fevereiro de 1867, se na existência terrestre esses três princípios, espírito, perispírito, corpo, estão constantemente frente a frente, eles devem necessariamente reagir um sobre o outro. E de seu contato resultará a saúde ou a doença, conforme haja entre eles harmonia perfeita ou discordância parcial, né? Então, essa harmonia perfeita só ela resultará no equilíbrio, na saúde, na felicidade. Porque, como nós vimos anteriormente, isso forma um bloco. Se houver harmonia entre eles, tudo é perfeito. O espírito ampliou suas faculdades, cresceu, progrediu. O perispírito se purificou, o corpo é saudável. O corpo é saudável. Mas se não houver isso, vai haver desequilíbrio. Por isso eu volto à mensagem aqui do Pedro de Camargo, mestre na educação, que nunca é pouco lembrar, ou que nunca é muito lembrar. Ele diz aqui: a obra de nossa redenção depende, em síntese, da reforma de nossos corações, ou, na palavra de Paulo, da renovação da nossa mente. Isso é Paulo de Tarso, que já falava em renovação da nossa mente. Devemos, pois, cultivá-la. Devemos cultivar a renovação da nossa mente, extirpando, arrancando, eliminando dela, da nossa mente, todas as formas de egoísmo, para dar lugar à frutificação das múltiplas, das variadas modalidades do amor. Tudo mais que se pretenda fazer fora desse trabalho de autoeducação da mente não passa de um erro religioso e de uma superstição. A autoeducação é o caminho para a nossa saúde e felicidade real. Que a gente não esqueça jamais disso. Então, nós vamos encerrando aqui. Estamos nos vendo? Estamos, está tudo certinho, né? Porque o aplicativo mudou algumas coisinhas ali. Então, meus irmãos, nós podemos perceber o quanto é importante esse nosso trabalho de autoeducação. Ô, Rose, me repete de novo essa frase: autoeducação é o caminho. Eu vou ler de novo. É porque eu repito tanto que o pessoal vai achar que eu sou chata, mas eu adoro essa frase. Ele diz aqui, ó, a frase, deixa eu ver aqui, tudo, vamos voltar, a obra da nossa redenção depende sim da reforma dos nossos corações. Então, essa frase aqui que eu citei no final é minha, não é do Pedro de Camargo, não. Eu que completei o texto, eu botei assim, ó, no final do texto, porque o texto termina assim, de um erro religioso e de uma superstição. Aí eu coloquei assim, acrescentei, eu coloquei, a autoeducação é o caminho para a nossa saúde e felicidade real, tá? Essa frase fui eu que coloquei, senão não é do Pedro de Camargo, não, tá?
Porque ele termina assim: tudo mais que se pretenda fazer fora desse trabalho de autoeducação da mente não passa de um erro religioso e de uma superstição. Aí eu coloquei aqui no meu livro: a autoeducação é o caminho para a nossa saúde e felicidade real. Complementando aqui o que disse o nosso companheiro Pedro de Camargo. É uma interpretação do que ele disse. Mas é a realidade, né? Por isso que Jesus é o nosso mestre. Por que será que ele é o nosso mestre? Mestre faz o quê? Auxilia no processo de educação do educando, não é? Mostrando que a educação está na base de tudo. Inclusive, tem um outro texto aqui do Pedro de Camargo que ele diz o quê? O problema do homem é um problema de educação. E não é verdade? O nosso problema é um problema educacional. Se nós tivéssemos educação, educação ambiental, educação relativa à saúde do corpo, educação nos nossos sentimentos, gente, não haveria esse problema todo. O nosso problema não é de maldade, é de falta de educação. Esse é o nosso problema. Agora, cada um de nós precisa trabalhar esse aspecto. Não adianta ir para a escola, ficar sentado, e nós estamos numa escola, o nosso planeta é uma escola, e deixar o professor falando, colocando os ensinamentos do evangelho, e a gente não abre nenhum livro. Não adianta, não vai funcionar. Porque a gente fica assim, doutor Bezerra, me ajuda, estou tão necessitada, doutor Bezerra. Jesus Gonçalves, Aristides Silva, né? Joana de Anjos, Jesus, a gente fica assim. Mas aí dá vontade de eles dizem assim, minha filha, faça alguma coisa. É igual uma historinha, né? Só para a gente encerrar, contar essa historinha aqui, daquele companheiro que foi à Casa Espírita, na igreja. Ele foi na igreja porque ele ia fazer um concurso para o Banco do Brasil. E ele queria passar no concurso. Então, ele foi lá, se ajoelhou no altar e pediu, acho que foi para Santo Antônio, era de Santo Antônio. Santo Antônio, pelo amor de Deus, me ajuda a passar do Banco do Brasil. Eu estou precisando muito passar do Banco do Brasil. Aí ele foi para casa. Uma semana depois, apareceu alguém, achou o padre, virou para ele e disse, olha, o Santo Antônio mandou um recado para você. Aí ele ficou entusiasmado. Meu Deus, Santo Antônio vai me ajudar a passar no concurso do Banco do Brasil. Que beleza, que maravilha. Ficou todo entusiasmado, falando alto, pulando. Aí o padre bateu no ombro dele e disse, você não quer saber do restante do recado? Porque eu só disse para você que Santo Antônio mandou um recado para você. Ele disse, mas com certeza Santo Antônio vai resolver. O meu caso vai me ajudar a passar no Banco do Brasil? Ele disse, mas tenha o resto da informação de Santo Antônio. Ele, qual é? Pode me dizer qual é? Santo Antônio mandou você estudar um pouquinho. Né? Santo Antônio mandou você estudar um pouquinho. Porque a gente quer que a espiritualidade nos ajude. Mas qual é o movimento que nós estamos buscando fazer? Esse movimento é nosso. Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, que eu vos aliviarei. Aliviarei. Ele não disse que eu vou pegar sobre mim as suas culpas, vou lavar, enxaguar com meu sangue os teus pecados, essa coisa. Jesus lavou os nossos pecados, nada disso. Os meus pecados são meus, não de Jesus. Que história é essa? Jesus vai acabar com meus pecados, ele acaba com meus pecados hoje, amanhã eu estou pecando de novo. É igual alguém pagar a conta do meu cartão de crédito. Paga a conta do meu cartão de crédito para ver. Amanhã o cartão de crédito está zerado, estou eu na loja novamente. Alguém pagou, alguém resolveu o problema para mim. O que foi fácil. Então, agora, quando sou eu que tenho que resolver o problema, e quando o problema é grande e o negócio dá trabalho, a gente não fica, né?
Tudo que a gente conquista com esforço e trabalho, a gente valoriza. Tudo que vem fácil, vai fácil. Então, o nosso processo é um processo de educação. E esse trabalho é individual. A espiritualidade ajuda, doutor Bezerra ajuda. Diz assim, meu filho, eu estou orando por você. Né? Eu estou orando por você. Mas vai lá e trabalha. Isso é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa. Por isso que André Luiz está chorando agora. Porque ele está se deparando com a verdade. E tem um trecho aqui que eu achei muito interessante, né? Que o Lísias, ele começa a chorar, e o Lísias, quando ele diz assim, chore, meu amigo, desabafe o coração. É o que ele diz. Chora, meu amigo, desabafa o coração. Ele não disse, não se preocupa não, meu filho, que Jesus vai resolver o teu problema. Ele não disse, ele chora, meu amigo, desabafa o coração. Aí depois ele deverá dizer, agora levanta e segue em frente, vai trabalhar pela sua própria reforma íntima. Porque não tem outro caminho. Não tem outro caminho, tá? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ao final desse nosso estudo, do encerramento desse capítulo, que eu achei um capítulo importantíssimo. Tá tudo bem? Então, nós vamos dar uma paradinha, tá? De 15 minutos, e quando for 18h25, nós retornamos para o estudo das parábolas, que eu mudei o nome, tá? Eu coloquei resumo da história do povo hebreu. Porque às vezes a pessoa entra, vê ali, a parábola, e vai olhar, ainda não são as parábolas. Então é resumo da história do povo hebreu, tá bom? E hoje o assunto está muito interessante. Pode falar. Hoje, olha só, hoje eu não consegui entrar no computador, deu erro no aplicativo. Alguém pode me ajudar? Só consigo aqui no celular. Não sei. Não consegui. Quase que eu não consigo entrar nem pelo celular. Está Ô, dando Vera,